Oi, gente linda, tudo bem? Eu sou a Rafaele, sou psicóloga, tenho mais de 16 anos na área de recursos humanos e há pouco tempo eu decidi que eu vou compartilhar com as pessoas, né, com todo mundo aí pelas redes sociais, pelo LinkedIn, um pouco do que eu empreendo de RH, todas as coisas que eu aprendi, que eu errei e que hoje eu acho que vale a pena compartilhar com as pessoas, tá? E no primeiro vídeo da série de Dicas da Rafa, eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre o time de recrutamento e seleção. Quem são eles? O que comem? Onde vivem? E por que não dão retorno aos candidatos? Brincadeira. Hoje eu vim trazer para vocês 10 habilidades que eu elenquei, que eu acredito que são habilidades indispensáveis para quem faz recrutamento e seleção. Vamos lá? Dica número 1. Comunicação. Precisa falar muita coisa? Não. Até porque a habilidade de se comunicar, ela é para todos os profissionais, independente de ser um profissional de recrutamento e seleção. Para recrutamento e seleção, a comunicação ela tem dois caminhos. O primeiro caminho é a sua comunicação da porta para fora da empresa. Como assim, Rafa? Simples. Da porta para fora é a maneira como você vai se comunicar com os candidatos, a maneira como você vai escrever a sua vaga no mercado, escrever o que você precisa daquela vaga, a maneira como você vai abordar os candidatos, que nível de posição você está trabalhando. Então, a sua linguagem, a sua comunicação é muito importante estar aderente à posição que você está trabalhando. Essa é a primeira. A segunda é o caminho da porta da empresa para dentro. Com quem? Com os meus clientes internos. Então, você tem que se comunicar com os seus clientes internos e você tem que se comunicar com os seus candidatos. Para os candidatos, tem uma outra observação. Você tem que ter uma certa habilidade de venda na sua comunicação. E tem gente que torce o nariz quando você fala de vender, mas é verdade. Como você vai convencer alguém a trabalhar na sua empresa se você não consegue vender aquela posição e a sua empresa para alguém? Então, você precisa sim treinar, aprender um pouco mais, saber falar sobre a posição e sobre a empresa. Essa é uma das coisas mais importantes no primeiro contato com o candidato, né? Você, recrutador, é o primeiro contato com aquele candidato. Essa impressão tem que ser muito boa, essa primeira impressão. Você tem que começar com o pé direito. E com o cliente interno. Como você vai dar retorno do que você está fazendo? Então, nesses contatos todos, você tem que ter uma boa habilidade de se comunicar, tá bom? Habilidade número 2, trabalhar em equipe. Gente, trabalhar em equipe vai muito além de dividir tarefas, tá? Trabalhar em equipe é aquela capacidade que a gente tem, né, de somar esforços para juntos termos um resultado melhor do que se a gente estivesse fazendo algo sozinho. Então, as empresas já perceberam, né, que um bom trabalho em equipe, ele traz muito mais resultado, muito mais produtividade, otimiza processos e dá mais lucro. Então, hoje sim é uma habilidade muito buscada nos profissionais, né? E trazendo um pouquinho mais para recrutamento e seleção, que é o nosso objetivo aqui, esse profissional de recrutamento e seleção, ele precisa trabalhar com setores periféricos ao processo. Que setores são esses? Setor de departamento pessoal, que tem que alinhar com você todas as questões de admissão, documentação, prazos e etc. Relações trabalhistas, que pode te falar um pouquinho sobre o que mudou na lei, que tipos de contrato podem ser feitos ou não, quais são os acordos que a sua empresa tem com o sindicato. Área de remuneração, que é a área que vai fazer análise para que você te dá um número, para que você possa fazer a proposta final para o candidato e assim por diante, porque existem particularidades em cada empresa. Mas que o trabalho em equipe é essencial para que o melhor resultado apareça, a gente hoje não tem mais dúvidas. Habilidade número 3, resiliência. Eu não sei se vocês sabem, mas esse conceito de resiliência a gente pegou emprestado da física, tá?
o que é que acontecia lá na física? É um determinado material que sofria energia mecânica ou pressão, né, digamos assim, e tem a capacidade de se flexibilizar para não se romper. E a gente pegou isso e trouxe para o mundo organizacional, né? É a capacidade da gente não se abater com demandas e com pressões, não se abater, não se desestruturar, ou se alguma coisa nos fizer mal, rapidamente a gente voltar ao nosso estado natural. Basicamente, a resiliência é essa habilidade que eu acabei de falar para vocês. E aí, no mundo organizacional, onde você precisa atender aos seus indicadores, atender às demandas do cliente, lá no mundo de recrutamento e seleção, para ser mais preciso, você precisa sim se flexibilizar, não só para atender às demandas do cliente, mas também para lidar com todo tipo de pessoa que você vai encontrar por aí no seu recrutamento. Então, eu considero sim hoje uma habilidade essencial para um bom recrutador. Habilidade número 4, comprometimento. E aí, pesquisando qual é o conceito de comprometimento, tem lá, realizar algo que você se propõe a fazer. Será que é só isso? Eu penso que no time de recrutamento e seleção cabe várias outras habilidades dentro de comprometimento. Cabe você ter senso de dono, cabe você ter iniciativa, cabe você ter responsabilidade, criatividade, enfim. Cabe muita coisa dentro de ser comprometido. Porque ser comprometido é entregar um pouco mais do que aquilo que você se propôs a fazer lá atrás. Ai, mas eu só vou até aqui. Dificilmente essa pessoa evolui na carreira. Então, ser comprometido é algo que é bom para a empresa e para o profissional que é comprometido. Tem uma frase, gente, eu vou até fugir um pouquinho aqui de tudo e vou dizer para vocês, esteja onde você está. O que ela quer dizer com isso? Que às vezes a gente está insatisfeito, às vezes a gente está numa bad com alguma coisa daquela empresa, daquela área, mas se você está lá, esteja, faça o seu melhor. Então, comprometimento às vezes é colocado em xeque quando você está num dia ruim, quando você está um pouco infeliz durante alguns momentos, mas a entrega, o seu trabalho, ele não pode cair a peteca. Então, isso é muito importante num time. E aí, trazendo para o mundo, de novo, de recrutamento e seleção, esse comprometimento, cabe você trazer iniciativa, cabe você trazer olhar de dono, cabe você trazer propostas de melhorias, de processos. Então, tudo isso cabe dentro de comprometimento. E esse é o profissional que todo mundo vai querer ter ao seu lado. Habilidade número 5, construir network. Abre aspas, uma das minhas favoritas, fecha aspas. Então, construir network, ter a capacidade de ter uma boa rede de relacionamentos. Um recrutador, ao longo de toda a sua carreira, ele conversa, ele conhece muitas pessoas, muitos candidatos, e essa construção parece uma coisa simples, mas na verdade é algo muito importante. É importante que as pessoas que passaram por você tenham momentos agradáveis de relacionamento, momentos de troca, sim, por 2 motivos, né? O primeiro é que essa pessoa vai estar concorrendo com outras pessoas e só uma vai ser aprovada. E o que acontece com todas as outras pessoas que não foram aprovadas? Então, elas devem ficar também satisfeitas em ter te conhecido, de ter falado com você. Ela tem que sair desse processo seletivo satisfeita, de boa, feliz, né? Porque ela foi bem tratada, porque o relacionamento durante o processo foi agradável. O segundo motivo é que essas outras pessoas, né, essas outras que não foram aprovadas, elas também lá na frente podem voltar a concorrer, porque elas, no primeiro momento, como eu já falei, ficaram satisfeitas, né, do relacionamento em si, e aí elas podem ser reaproveitadas em outro momento, em outro processo, de repente. Não só por isso, tá? Porque não é só para você tirar proveito do outro. Eu particularmente, vou confessar uma coisa para vocês. Eu, Rafaele, verdadeiramente me importo com as pessoas. Às vezes eu não tenho contato, não sei quem é, mas eu procuro responder as pessoas no LinkedIn,
As pessoas me adicionam no WhatsApp, eu não sei quem é, elas me pedem algumas coisas e eu acabo fazendo um esforço para atender. E dentro de processos seletivos, mais ainda, porque os candidatos, elas são pessoas que vão contribuir para o sucesso do teu processo. Então, a construção de um bom network é fundamental, é competência fundamental. Entre outras coisas, eu estou sempre alerta em relação, sim, a networks em lugares e momentos informais. Então, eu estava num aniversário, eu conheci uma pessoa lá na hora que sentou na minha frente, na mesa, e ela começou a dizer o que ela trabalhava. E aí eu me lembrei de uma vaga que eu tinha na mesma hora e aí já fui fazendo algumas perguntas para ver se ela cabia no meu processo. Então, a construção de um bom network hoje, sim, faz toda a diferença para um bom recrutador. Habilidade número 6. Multitarefas. Ser multitarefas ou ter a capacidade de exercer diversos papéis. Por que isso? Bom, um bom recrutador, ele oscila muito de atividades. Ele começa tendo que ser um bom marqueteiro na hora que ele vai estruturar toda a vaga que vai para o mercado, que vai ser exibida no mercado, vai divulgar essa vaga. Depois ele tem que ser operacional, porque ele vai, alguns lugares ainda trabalham com triagem de currículos ou por e-mail, às vezes até em papel, mas tem de tudo. Então, aí você desce para o operacional e aí você tria currículos e aí você vai para a parte do miolo principal, que é o processo de seleção em si, e aí é um trabalho mais analítico, mais crítico. Depois você escolhe aquele profissional e tem toda a parte de negociação salarial, tanto junto à área de remuneração, quem sabe, com depois fazer a oferta daquele salário para o profissional. Então, assim, é um profissional que precisa ter a capacidade de exercer muitos papéis, além, é claro, de ter várias atividades, dependendo de cada organização, que são atividades relacionadas ao teu processo, que às vezes pode ser um pouco mais burocrático, às vezes não. Então, hoje em dia, esse recrutador, ele sai daquele trabalho assim o tempo todo e ele oscila, né, entre operacional, analítico, estratégico, e aí sim ele consegue atender a todas as exigências de ser um bom recrutador. Na habilidade número 7, nós temos o quê? Saber trabalhar com mídias sociais. E eu acrescento também um pouquinho de tecnologia da informação. O que é? O mundo mudou, o futuro já chegou e nós temos inúmeras tecnologias que podem facilitar a parte de recrutamento e seleção, sim. Falando em redes sociais, nós temos uma que é uma das principais relacionada a redes profissionais, que é o LinkedIn. Então, é sim necessário que a gente saiba utilizar o LinkedIn ao nosso favor como recrutadores. Existem também, até a versão básica, digamos assim, do LinkedIn, a versão que você não paga, né, que é grátis, ela já ajuda muitíssimo a você encontrar profissionais no Brasil em todo, quiçá no mundo todo, se for o caso da tua empresa, trazer profissionais de fora do Brasil. Mas no Brasil inteiro você já consegue fazer bons relacionamentos via LinkedIn. Uma parte do processo você já pode fazer sim utilizando outras ferramentas, né? Existem aí o Skype para você fazer entrevistas remotas, todo tipo de software para call conference, reuniões, tudo de uma maneira virtual. Você também precisa compreender se aquele profissional que você está trabalhando, ele tem perfil para estar em determinadas redes sociais, onde você pode encontrá-lo, pesquisar até um pouco mais sobre ele, né? Então, hoje em dia, as redes sociais, elas não são só para diversão e sim para trabalho. E um bom profissional de recrutamento e seleção precisa aprender a fazer aquelas pesquisas que facilitam você encontrar alguém dentro das mídias sociais, como o LinkedIn, por exemplo. Redes sociais, softwares e ferramentas, softwares de entrevistas virtuais, tem o Appear, que agora mudou de nome, tem o Skype, tem outros inúmeros outros softwares para fazer um bom recrutamento e seleção, onde a parte mais operacional é feita por esse software. Hoje a gente já tem no mercado
o GUP, Kenobi, Solids, o próprio Success Factor da SAP. Então, hoje em dia, é preciso estar antenado com essas novas ferramentas, com essas novas tecnologias, porque elas são o futuro, já estão batendo na nossa porta. Eu entendo e vejo que existe muita empresa no Brasil inteiro, tá, gente? Não é só num determinado local, mas no Brasil inteiro, que existem empresas que recebem currículos por e-mail. Isso dificulta muito a triagem, perde muito tempo e o trabalho fica operacional na maior parte do tempo. Então, se você quer ser um bom recrutador, você precisa aprender um pouco mais de outras ferramentas de recrutamento, que não seja só por e-mail, porque por e-mail vai chegar gente que se candidatou para você, mas você pode estar perdendo um candidato que não se candidatou na sua vaga e que é um ótimo candidato, um potencial lá em cima que você não convidou. Então, de uma maneira proativa, você pesquisa sobre os candidatos que você precisa trazer nessas ferramentas que eu te falei. Redes sociais, redes profissionais, e aí você aumenta, né, a qualidade do teu processo seletivo. Habilidade número 8. Gente, a habilidade número 8 é uma das minhas também favoritas, tá? É a habilidade de se manter atualizado. Mas não é só atualizado na sua área ali no mundo de RH, não. Claro que eu já falei um pouco sobre isso antes, né? Manter-se atualizado com ferramentas, com softwares, ok. Mas é manter-se atualizado no core, né? No core business dos negócios da sua empresa. Entender se os perfis e os comportamentos dos profissionais no mundo todo, ele está mudando também. E buscar esse tipo de atualização fora da caixa, porque aquela atualização do RH, né, de como é a melhor ferramenta para avaliação de desempenho, qual a melhor ferramenta para recrutar, isso tem que ser a base do que você sabe. E aí esse manter-se atualizado vai um pouco além, é manter-se atualizado com como está o mercado, como está a economia, o que está mudando, qual é o perfil dos profissionais no mundo todo. E eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu não sei se eu deveria. É costume das pessoas de recursos humanos só estudarem sobre recursos humanos. Isso é um grande erro. Sabe por quê? Recursos humanos precisa de ajuda, digamos assim, de apoio para trabalhar do top, né, do profissional mais top, do topo da pirâmide. Geralmente um CEO, um diretor. E para você conversar, para convencer essa pessoa, você tem que ter outro assunto. Você tem que saber de finanças, você tem que saber sobre custos, você tem que saber de retorno de investimento. E isso você não aprende na área de recursos humanos. Você aprende com o pessoal de finanças e de custos, você vai ter muito mais condição de negociar qualquer projeto de recursos humanos se você falar essa linguagem com o teu superior. Então, manter-se atualizado é com economia, é com mercado, é com finanças. Esse tipo de atualização, para que você tenha condições de conversar, primeiro, com qualquer outro diretor de qualquer outra área. E segundo, para você também mostrar que entende de custos, que consegue conversar de igual para igual com os grandes executivos da tua organização. É muito comum pessoas de recursos humanos não terem autonomia dos seus orçamentos. E isso é muito grave. Por quê? Porque quem decide projetos que vão para frente ou não de RH acaba sendo outro profissional de outra área. Então, isso é uma falha nossa de RH, não ter condições de negociar e de ser dono do próprio nariz dentro das organizações. Tá bom? Quer ter sucesso na sua organização, com o seu gestor, com o seu superior, aprenda outros temas, outros assuntos. Saiba conversar de uma maneira que convença o teu superior a apostar nos seus projetos e depois entregue o que você prometeu. Estamos chegando quase no final. Habilidade número 9, proatividade.
aquele conceito de proatividade que a gente já viu por aí no mercado. Para recrutamento e seleção, essa questão da proatividade é buscar candidatos que não se inscreveram no teu processo. Uou, como assim? Eu não vou ficar sentada triando os currículos que já me mandaram? Não. Ser proativo em recrutamento e seleção é buscar o melhor candidato, ele tendo se inscrito ou não. Porque muitas vezes o melhor candidato, ele pode estar lá na mesa dele, na empresa que ele trabalha, fazendo o trabalho dele e você não teve a oportunidade de conhecê-lo. E lembra que eu falei lá atrás de network? Então, você pode ativar a sua rede de contatos e buscar o melhor profissional para o teu processo seletivo. Então, a proatividade é nesse sentido, é ir atrás do melhor, fazer hunting, né? E não esperar os candidatos, somente esperar os candidatos se inscreverem no teu processo. Até porque um bom recrutador encontra o melhor candidato e não espera ele cair do céu. Agora sim, nós chegamos ao final de 10 competências essenciais para o time de recrutamento dos sonhos. Não vou trazer uma grande novidade agora. O meu número 10 é saber ouvir. Saber ouvir é a competência essencial para um bom recrutador. Usando escuta ativa, né, para que você possa profundamente entender, né, o que significa tudo aquilo que o teu entrevistado está trazendo. Às vezes você fala coisas, mas é nas entrelinhas que a gente percebe, né, se faz sentido para a empresa aquilo que ele está trazendo ou se não faz sentido para aquela empresa, para aquela vaga, para aquele valor. Então, saber ouvir, sim, é batido, é velho, mas é isso. É o miolo, é o centro de todo o processo, né? Escutar, entender, analisar, não entendeu, volta, pergunta de novo, né? É o máximo, é o ápice do teu processo de seleção, né? Um recrutador experiente, ele tem que profundamente entender o que aquelas palavras estão dizendo e o que elas realmente significam. Então, saber ouvir sempre será competência fundamental em qualquer época, tá, gente? Mundo VUCA ou sem mundo VUCA, o saber ouvir é competência essencial para um bom recrutador. É entender, quando a gente fala em saber ouvir, a gente também tem que saber ouvir a linguagem corporal. Parece muito louco, né, dizer isso, mas não. É saber ouvir o que eu digo com palavras e eu faço diferente em atitudes. Então, saber ouvir para mim é isso, é fazer toda a leitura, né, do que aquele candidato te traz e do que ele não quer que você perceba. Então, saber ouvir é condição sine qua non para um bom recrutador. Gente, muito obrigada, chegamos no final, obrigada por vocês terem ficado comigo até agora, estou muito feliz em compartilhar isso com vocês, né? É só um pouquinho, é só o começo. Na semana que vem a gente tem mais, vamos ter um vídeo falando aí de um evento bacana que eu vou participar e eu não quero antecipar nada, mas em breve vocês vão saber de tudo. Deixem comentários para que eu entenda o que vocês acharam, se vocês gostaram, se o caminho está certo ou se vocês querem ver um tema A, B ou C que eu possa trazer aqui para vocês também. Em breve também vamos ter alguns convidados, né? Então assim, vai ser muito bacana essa viagem juntos. Um abração para todo mundo!